Primeiro nós vamos aprender sobre a diferença entre espiritualidade e religiosidade, que é bem diferente. Mas tem pessoas que não sabem, acham que religiosidade e espiritualidade é a mesma coisa. E não é, não é. Você pode ter religiosidade e não ter espiritualidade. Você pode ter espiritualidade e não ter religiosidade. Mas eu não vou ensinar hoje. Hoje eu vou só falar os itens, mas eu já te convido que a primeira aula é gratuita. Essa primeira aula, às 8 horas, eu entro aqui no Instagram, chamo vocês, passo o link, levo todos vocês lá para a minha sala secreta. Você assiste a minha primeira aula e se você gostar, daí sim é que eu vou passar os valores, que eu estou fazendo por um valor simbólico, para que todo mundo possa participar, aprender e de uma vez por todas aprendermos sobre a espiritualidade feliz, sobre a origem do gato na Terra, muito mais explicado, falando sobre a raça dos felinos, como foi que eles chegaram, o que é que eles fizeram, uma aula só para isso. Depois teremos outra aula que é a expansão da consciência ou despertar espiritual humano. O que é esse despertar? O que é a saída da Matrix? Como perceber a Matrix? Como estar dentro da Matrix, mas ao mesmo tempo não pertencer à Matrix? Nossa, essa aula é maravilhosa. É o despertar espiritual visto sob o ponto de vista felino. Então, na verdade, a gente vai colocar como se o gato fosse o nosso mestre, e na verdade ele será. E sob o ponto de vista felino, o que é que os homens, os seres humanos, devem fazer para poderem alcançar o seu despertar espiritual. Essa aula é belíssima. Outra aula é o papel do gato como guardião e gatoterapeuta dos humanos. Então aí eu vou contar em todas as hipóteses que o gato, quando é que o gato está agindo como guardião, quando é que ele está agindo como gatoterapeuta, o que é que ele faz, o que é que ele libera, como que são os hormônios dentro do corpo dele, por que que ele precisa ficar dentro de casa e não fora de casa, o gato junto dos cachorros, o gato junto dos passarinhos, enfim, o gato dentro da sua casa e fazendo os movimentos com todos os seres viventes. Depois teremos uma outra aula maravilhosa, só para falar sobre os 4 elementos da natureza, que é terra, água, fogo e ar, relacionados às cores dos gatos e à personalidade de cada gato. Então nós teremos uma aula só para falar sobre isso. E o legal é que lá no aplicativo Zoom, lá eu posso colocar imagens, que veja aqui no Instagram, eu não posso colocar imagem, fica só a minha imagem. Agora, lá no aplicativo, eu posso colocar. E daí você vai vendo. Eu fico lá em cima, numa janelinha, e embaixo eu vou ensinando e vai passando uma aula, como fosse uma lousa. Então, vai dar para você aprender bastante. E daí, depois eu ainda te mando o PDF para você aprender tudo daquela aula. Então, na verdade, você vai ter o PDF, você vai ter as imagens. E lembrando que é importante ter o livro Gatoterapia, porque muito daquilo que eu vou ensinar estará dentro do nosso livro em determinadas páginas que eu vou falar. Temos também, eu vou ensinar sobre a seleção natural e o cruzamento seletivo e o aprimoramento das raças. Por que que a deusa Bastet, que é a deusa poderosa de todos os gatos, fez com que, a partir de 1871, começasse o cruzamento seletivo dos gatos para que pudesse haver o aprimoramento das raças. As pessoas pensam que é só por beleza, é só para venda. Não, tem algo superior aí que eu vou ensinar para vocês. Algo ligado à espiritualidade. E daí vocês vão aprender um pouco de genética e um pouco dessa seleção e quem é que faz a seleção. E enfim, é uma aula belíssima também. A seleção natural versus cruzamento seletivo. Depois temos uma outra aula muito importante que vai se chamar Saúde e Bem-Estar dos Gatos, os ambientes internos e externos, como é que os gatos nos ajudam dentro da nossa casa e nos ambientes externos, por exemplo, nos cemitérios, nas ruas, em cima dos telhados. Então nós vamos assim
ter muitas coisas para aprender, para saber o que é que os gatos fazem nesses locais e por que eles precisam habitar esses locais. Depois teremos uma outra aula, que é a aproximação do gato com o ser humano e o seu processo evolutivo. Por que a natureza colocou o gato junto do ser humano para que o ser humano pudesse estar dentro do seu processo evolutivo? Eu já posso adiantar para vocês que se o gato não estivesse presente aqui no nosso planeta, nós estaríamos muito, muito, muito menos adiantados do que somos. Porque o gato consegue fazer com que a gente evolua no nosso dia a dia. Por quê? Porque ele vai tirando tudo quanto é negativo, para que a gente fique no positivo. E no positivo ainda ele vai dando lições. Então é muito importante essa aula, porque daí eu vou ensinar vocês como que o gato se comunica. E o gato não se comunica só através do miado, ele se comunica através do seu corpo, através da forma como ele olha para você, da forma como ele fica junto de você. Então você vai ter uma aula prática a respeito disso. E depois teremos uma aula especial, acredito que eu tenho até que fazer em 2 aulas, que eu vou falar sobre a reencarnação felina e a reencarnação humana. Como que é a reencarnação felina e como que é a humana. E aí eu vou contar algumas reencarnações minhas, quem já fui eu em outras vidas, e meus gatos, que gatos que eles já foram, e por que a gente precisa unir a reencarnação felina com a reencarnação humana, e o que a gente tem a aprender. Nossa, gente, é maravilhoso. Mesmo porque eu vou ensinar o gato, a hora que ele morre, vem alguém buscar? Para onde que ele vai? Com quem que ele fica? Você pode visitá-lo no outro plano? Tem como você fazer uma projeção astral e visitar seu gato no outro plano? O gato pode estar lá e ao mesmo tempo vir aqui visitar você? Seu gato, logo que morre, ele sai, logo vai embora, ou ele fica algum tempo com você? O que você precisa fazer? Olha quanta coisa! Não é importante saber? E eu tenho certeza que não tem esse curso por aí, porque esse curso me foi passado picadinho, um pouquinho, bem gotinhas, durante quase 30 anos. Por isso que agora eu estou querendo fazer esse curso, porque eu falei, eu não posso guardar todos esses ensinamentos só para mim, eu preciso passar adiante. E eu tenho a dizer para vocês que todas as pessoas que estiverem fazendo esse curso de espiritualidade felina já estão sendo escolhidos de alguma forma, porque querer aprender a respeito disso é muito importante mesmo. Depois eu vou falar sobre a vida felina após a morte, né? Já comentei sobre isso, onde é que eles vivem, como é que faz para reencarnar. E por último, eu vou falar sobre os deuses felinos e os deuses humanos e o retorno à casa do Pai, que tantos eles quanto nós estamos aqui de passagem. E está acabando minha bateria, então eu vou me apressar aqui, porque é assim, na verdade, o retorno à casa do Pai, tanto os animais quanto os seres humanos precisam retornar. Muito bem, então agora já passei os dados, agora eu vou falar um pouquinho dos dias, todas as segundas-feiras, às 20 horas. A gente começa dia 18, né? Dia 18, essa aula é gratuita, a primeira aula. E vocês estão curiosos para saber o valor, né? O valor é R$150 para o primeiro módulo, mínimo de 8 aulas, R$150 por 8 aulas, né? E ainda pode pagar pelo cartão e parcelar, enfim. Eu quero fazer com que todo mundo participe e que ninguém fique de fora. Se você gosta de gato, você tem que vir comigo aprender muito mais. Boa noite para todos vocês. Fiquem com Deus. Nós amamos gatos e amamos todos vocês. Vamos criar uma comunidade muito linda e aprender tudo sobre gatos. Que Deus abençoe cada um de nós. Que assim seja. Obrigada.